Boa noite a todos e a todas. Que a paz de Jesus se faça presente em nossas vidas hoje e sempre. Geralmente, quando eu venho aqui no centro, eu gosto de falar embaixo, né? Mas como hoje a gente vai usar aqui uma apresentação de slide, posso descer? Fica melhor, né? Eu prefiro. Eu prefiro falar aqui porque eu fico mais perto de vocês. E a gente que é professor gosta de estar perto do aluno, né? Assim que é dia do aluno. Mas vamos lá, eu me chamo Emanuel, sou trabalhador do Grupo Espírita Regeneração e também colaboro com a Comissão Estadual do Espiritismo. Recentemente fomos convidados para ajudar na parte de divulgação doutrinária. Então, tudo que envolve palestra, seminário, curso, oficinas de estudo, a gente está lá na Comissão Estadual colaborando com o pessoal. E para mim é sempre uma alegria poder estar aqui, orientar o nome de casa, para a gente estudar e aprender um pouco mais sobre o Evangelho e sobre o doutrina espírita. Geralmente, quando eu sou convidado, eu sempre trago um tema que fala sobre a vida, né? Relacionamentos interpessoais, sobre as emoções. Geralmente é um tema sobre o Evangelho, porque quando a gente vai falar numa reunião pública, é muito comum nos centros a gente trazer esses temas, que vai falar sobre o nosso cotidiano, sobre o nosso dia a dia. Mas como estava, antes da palestra, estava tendo aqui a introdução, né, a aula inicial do ESG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, a doutrina espírita também tem a parte doutrinária, podemos dizer assim, né, que tem os fundamentos básicos da doutrina espírita, como foi trazido aqui nos módulos, vai falar sobre mediunidade, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. Recentemente nas redes sociais deu uma enxurrada de notícias sobre OVNIs, sobre corpos extraterrestres aparecendo. O pessoal me perguntou, mas não é o cachoeiro, não, porque o Espírito de Deus fala que existe muita ex-morável na casa do Pai, e a gente sabe, né, sobre isso. E esse tema da noite de hoje, que vai falar sobre o perispírito, é um tema diferente, é um tema complexo, né? Como foi falado, é um tema que vai ser trabalhado no ESG, porém vai ser trabalhado lá no módulo 7, que vai falar da pluralidade dos mundos habitados, porque é um módulo que vai falar sobre os reinos da natureza, princípio inteligente, fluido cósmico universal, sobre os centros de força, que são mais conhecidos como chakras, e vai falar também sobre o perispírito. Para a gente chegar lá onde está falando sobre o perispírito, a gente vai ter estudado um monte de coisa no ESG. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai tentar trazer de uma forma bem didática, bem leve, para a gente aprender, então, entender um pouco sobre o perispírito e, de certa forma, compreender como é que esse conhecimento impacta a minha vida. Porque eu costumo dizer sempre, quando eu dou aula lá para a mocidade, para a juventude, que o espiritismo só vai fazer sentido nas nossas existências se a gente consegue pegar aquele conceito teórico e trazer para a nossa vida. Porque se a gente ficar apenas na teoria, o espiritismo vai se tornar uma grande, costumo falar assim, uma grande utopia, né? É algo que é muito bonito nos livros, mas aquilo na minha vida prática eu não encontro sentido, não entendo como é que eu posso encaixar aquilo. E a gente vai ver que falar de perispírito é falar um pouco sobre a nossa vida, a nossa existência além da matéria. Muitas vezes a gente se prende só à vida material. Então a gente vai estudar o Evangelho, bem-aventurados aflitos, falar da nossa vida no mundo material. A gente vai falar sobre relações de família, nossa vida no mundo material. A gente vai falar sobre a doença. Qual o objetivo de uma doença na nossa existência? Vida material. Mas a gente não pode esquecer que a nossa vida material é um processo passageiro que faz parte da programação evolutiva do espírito. E a gente vai entender que o perispírito tem uma grande importância nessa caminhada. Então vamos lá. Só essa bola maior aqui é o contrário? Assim? Deixa eu ver. Pronto. A gente vai ver o que é o perispírito, qual a origem do perispírito e quais as funções do perispírito, né? A gente tem que entender primeiro, qual a importância de se compreender o perispírito? A nossa aula vai vir muita ilustração com alguns trechos de livros que nós usamos como base da nossa pesquisa, né?
O principal é esse aqui, diz Albino Zimmermann, ou perispírito. É pouca coisa para estudar isso aqui. Tem esse outro aqui, que é do Luiz Gonzaga Pinheiro, o perispírito e suas modelações. E tem esse outro que é do Hernando Guimarães Andrade, né? Alma, espírito, perispírito e alma. Um ensaio sobre o modelo organizador biológico. Então vamos lá, vamos iniciar nossa aula. Hoje vai ser bem diferente, vai ser como se fosse uma aula mesmo, ao invés da nossa palestra. Para a gente começar a refletir sobre o perispírito, a gente tem que entender que tudo que existe no universo teve sua origem no fluido cósmico universal. Emmanuel, o que danado é fluido cósmico universal? A gente vai precisar de um seminário para explicar o que é o fluido cósmico universal. Isso vai ficar em cargo do Ed. Eu vou dar vários aqui, ó. Isso não é spoiler, eu vou dar várias pinceladas que vai despertar no pessoal de querer entrar no Ed para participar do estudo. Mas o fluido cósmico universal é como se fosse uma energia, como se fosse uma força criadora e geradora de tudo que existe no universo. Então, tudo que a gente observa através dos nossos olhos materiais, ou seja, o sistema solar, as estrelas, os buracos negros, as galáxias, as via-lácteas e tudo isso, faz parte da criação universal que se deu origem pelo fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, André Luiz, o espírito André Luiz, também chama ele de o hálito de Deus. É como se fosse... A gente poderia usar uma comparação com o Kardec usa no livro A Gênese, quando ele vai falar no capítulo de fluidos, ele diz que da mesma forma que um homem, uma pessoa aqui encarnada, pega um tijolo e constrói uma moradia, a mesma coisa seria um espírito desencarnado que utiliza do pensamento, como se fossem as mãos, e manipula o fluido para as criações além da matéria. Então, tudo que existe no universo tem um princípio, que é o princípio universal. No livro dos Espíritos, a gente vai ver que eles chamam isso de uma trindade. Deus, Espírito e Matéria, que forma a trindade universal. Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por isso a gente vai falar que esse fluido cósmico universal é um material, é uma energia, é uma força criada e gerada por Deus e até hoje manipulada por inteligências superiores, podemos citar Jesus como nosso governador espiritual, e que teve sua origem a partir desse princípio. Então vejam só, tudo que é espírito e tudo que é matéria, desde o princípio inteligente, se desenvolvendo por jeitos da natureza, reino mineral, reino vegetal, reino animal e o reino hominal, apesar de que, pela ciência, o homem também é um animal, apesar de racional, mas é animal. Mas Kardec, para diferenciar o homem, ser humano, dotado de livre-arbítrio e de consciência, ele cria esse reino hominal para separar do animal. O princípio inteligente vai vir se desenvolvendo nesses reinos da natureza até chegar a ser espírito. E esse princípio inteligente que se desenvolve no reino da natureza também vai fazer com que o que é matéria vá se depurando e dar origem ao que é matéria. Emmanuel, então quer dizer que tudo que é espírito ou material também é criação fluídica, no fluido cósmico universal? Sim. Tudo que é matéria também, de uma forma mais densa, de uma forma mais materializada. Quando a gente chega e assiste o filme Nosso Lar, por exemplo, quando a gente vai ver aquela colônia espiritual, que não é o mundo espiritual, tá, gente? Às vezes a gente se engana, as pessoas que não estudam um pouco da doutrina, acreditam que nosso lar é o mundo espiritual todo. Tipo, imagina, 7 bilhões de pessoas desencarnam, vai bater todo mundo em nosso lar. Ia dar, excesso de contingente lá na colônia. Nosso lar é apenas uma colônia espiritual dentre milhares que deve existir no plano extrafísico. E tem um detalhe. Eu não sei se vocês lembram, quem já leu o livro Nosso Lar, ou quem já assistiu o filme, inclusive agora dia 23 vai entrar em cartaz novamente, o Nosso Lar o primeiro, para em janeiro vir o Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Eles adiaram o lançamento do Nosso Lar 2 para janeiro. Aí, para dar aquele gostinho, vai entrar em cartaz novamente o primeiro Nosso Lar nos cinemas. E quem já viu o filme ou leu o livro, vai ver que, por exemplo, lá em Nosso Lar eles têm meio de transporte, que é o aeróbus, Eles se vestem, eles têm roupa. Eles também têm uma alimentação, que é uma sopa
né, uma sopa que ele bebe. Eu fico pensando, meu Deus, imagina chegar no mundo espiritual, não tem cuscuz, na caixeira. A gente vai trabalhando esse desapego da alimentação aqui na Terra. Para chegar ao mundo espiritual, a gente vai estar revestido do perispírito. A gente vai ver isso. Lá tem moradia, lá se constitui família. Então a gente vai ver que André Luiz deixa bem claro que nosso lar, apesar de ser uma colônia espiritual, onde a gente se prepara, onde a gente se cuida, onde a gente estuda e se programa para reencarnar novamente, a colônia nosso lar é uma colônia espiritual muito próxima à crosta da Terra. Por isso que lá os habitantes, os espíritos que estão em nosso lar, eles têm hábitos muito semelhantes à da vida do mundo material, porque é muito próximo. Quando a gente vai estudando os outros livros da série, né, A Vida no Mundo Espiritual, que é a série dos livros de André Luiz, a gente vai ver o seguinte: muita gente só lê o nosso lado. Não leu Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Libertação, Ação e Reação, No Mundo Maior, Evolução em Dois Mundos. São 13 livros. Quem teve a oportunidade de ler os outros livros do André Luiz vai observar o seguinte: que nos próximos livros, inclusive no segundo, né, que vai vir agora a continuação dos Mensageiros, André Luiz fala que nosso lar foi uma colônia construída no meio de uma zona de sofrimento que é conhecido por André Luiz, né, trazido como o nome de umbral. Então a gente vai ver que essa colônia é muito próxima da Terra e por isso que lá a vida é muito semelhante à vida material. Mas tudo aquilo que existe no nosso lar, gente, vai ser e é plasmado pelos pensamentos dos desencarnados que estão vibrando na sintonia compatível com a evolução dos habitantes de nosso lar. Emmanuel, tu quer dizer então que aquilo não existe, aquilo tudo faz parte da imaginação? Para o espírito desencarnado, o que ele imagina se torna uma realidade fluídica. Então, para avistar o mundo espiritual, o próprio espírito vai precisar ser revestido de um corpo espiritual, que Kardec vai denominar de perispírito. A gente vai ver que no Livro dos Espíritos, na questão 27, a espiritualidade diz a Kardec que esses 3 elementos constituem o princípio de tudo que existe, a atividade universal. Então, tudo que a gente conhece, desde o mundo material, da dimensão física, até a dimensão extrafísica, mundos. Quem estudou um pouco de física quântica vai entender um pouco de realidades paralelas, quinta dimensão, ou seja, tudo que existe no universo, tanto do ponto de vista espiritual e material, constitui o princípio universal de tudo. Deus, Espírito e Matéria. Tudo se inicia através dessa trindade universal. E o perispírito faz parte dessa criação. Ainda no Livro dos Espíritos, a gente vai ver na questão 93, Kardec questionando o seguinte: o espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou, como pretendem alguns, está envolvido numa substância qualquer? E os espíritos superiores respondem dizendo que o espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda muito grosseira para nós, ou seja, desencarnados, né? Suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Ou seja, Kardec vai perguntar se o espírito ele é revestido por algum tipo de substância, algum tipo de corpo, algum tipo de energia, que faz com que ele seja percebido, notado e que ele faça uma interação com os outros. E aí a espiritualidade diz a Kardec que sim. Só que essa substância, né, esse corpo, para nós encarnados, é um corpo vaporoso. Aí quando eu estudei isso no ESD, eu não vou revelar a minha idade não, mas minhas barbas brancas podem ser um pouco, mas quando eu estudei isso no ESD, lá há muito tempo atrás, que eu li isso aqui, né, para ti é vaporoso, eu imaginei alguma fumaça. A gente não imagina o espírito quando a gente vê Gasparzinho, né? Quem é mais jovem não sabe o que é Gasparzinho. Esses dias lá na escola que eu trabalho, eu falar para a criança: olha o Gasparzinho, ele olhou para mim e falou: o que é Gasparzinho? Aí eu peguei, né, igual quando a gente fala de Sandy Júnior, bota aí Sandy Júnior e as crianças ficam: quem é Sandy Júnior? Aí eu percebo que realmente o tempo passa para a gente estar encarnado. Mas quando falava de vaporoso, eu lembrava de Gasparzinho, ou seja, algo, uma neblina, uma fumaça. Eu acho que a ideia de que a espiritualidade quis dizer para Kardec é que
essa substância que envolve o espírito é uma substância vaporosa, ou seja, como se fosse uma fumaça, como se fosse algo que não pode ser tocado nem visto com nitidez, né? E aí, em seguida, ele vai perguntar, Kardec, ele continua perguntando, na 94, de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial, do fluido universal, de cada globo? É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um planeta a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Ora lá. Lá no módulo 7 do ESD, a gente vai ter um capítulo que fala sobre um dos pilares da doutrina, que é a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, que existe vida inteligente, espíritos habitando os vários planetas que circulam no universo. Emmanuel, mas é uma vida humana, é corpo humano, com 2 olhos, uma boca, 2 braços, 2 pernas. Não sei. A espiritualidade não trouxe como é a vida física em outros mundos, até porque, por essa resposta, a gente já entende que a vida orgânica em outros mundos não são iguais aos da Terra. Então, quando nós passamos de um planeta para outro, vocês sabiam que existe isso na doutrina? De que a gente pode estar hoje aqui na Terra, e quando a gente se encarnar aqui na Terra, a gente reencarnar em outro mundo, em outro planeta. Não foi assim que aconteceu com o nosso irmão de Capela? Como está lá no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Fala que alguns espíritos foram retirados do planeta Capela e trazidos para a Terra para dar continuidade ao seu processo de evolução. Porque lá em Capela eles não tinham mais condição, porque lá já estava sendo um mundo de regeneração e o povo lá estava tudo ainda, primitivo. E nem aqui na Terra. Imagina aqui na Terra que a gente xinga o outro, cancela na internet, faz fofoca, desejo mal, inveja, tudo isso. Quando a chave desse planeta virar, e o nosso planeta como um mundo que está destinado à regeneração, aquelas pessoas que não têm condição de habitar no mundo de regeneração vai ser convidado gentilmente a se retirar deste planeta e vai ser levado para outro mundo compatível com o seu grau de evolução. Aí a gente fala, Emmanuel, onde é que está a misericórdia divina disso aí? É expulsar a gente aqui da Terra, pois a misericórdia divina está o seguinte: aqui na Terra, Emmanuel é apenas um espírito atrasado, que atrapalha muito todo mundo. Em outro planeta, mais primitivo, Emmanuel pode ser um Sócrates, um Platão. Imagina, você é uma pessoa além do tempo, vou ajudar no progresso daquele mundo. Mas a gente tem que compreender que o perispírito ele vai ser criado através do fluido universal daquele planeta. Ou seja, a gente compreende que em cada mundo existe uma dimensão diferente. Por isso que a NASA pode enviar uma câmera, um satélite, o que for, lá para Marte, para observar, fotografar e filmar a superfície de Marte, e não vai encontrar nada, e não vai mesmo não. Porque as câmeras da Terra vão conseguir captar o que está na dimensão compatível com a nossa realidade física. Mas a vida que existe em Marte, em Júpiter, em outros planetas, como está lá na revista espírita, são vidas em dimensões paralelas à dimensão aqui da Terra. E que é tudo criação desse fluido universal. Quanto mais evoluído é o planeta, mais as condições físicas e perispirituais também são mais depuradas. Vamos lá. Nessa imagem que eu peguei na internet, lá com o projeto do Cosmo Márcio, que é o Conhecer Científico de Kardec. A gente vai ver que na questão 94A, a espiritualidade fala que quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, revestem-se da nossa matéria. Jesus, governador espiritual do nosso planeta, guia e modelo da humanidade, como está lá no livro dos Espíritos, quando ele veio e desceu, olha, veja a nossa fala, desceu, a gente imagina que Jesus está numa dimensão superior, e ele veio encarnar aqui nesse mundo. Ele se revestiu, ele se revestiu daquilo que é substância, matéria deste mundo inferior à sua condição espiritual. Então é como se fosse o seguinte: para o espírito passar de um mundo para o outro, é como se o seu corpo espiritual fosse precisar de uma adaptação.
É igual quando a gente está aqui em Recife, num calor maravilhoso, a gente vai lá para a Antártida, por exemplo. A gente vai ter que tirar essa roupa, né, mais fresquinha, mais suave, e botar um casaco, cachecol, touca, luva. É como se a gente tivesse que adaptar a veste de acordo com o local onde a gente vai viver. É como se fosse essa comparação, comparando o perispírito com o corpo físico. Vamos lá. Conceito de definição. André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, ele vai dizer que o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico universal. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Então vamos lá, deixa eu ver se na próxima slide tem uma imagem. Mas vamos lá. André Luiz está querendo dizer o seguinte, que o perispírito é o corpo do espírito. É difícil de entender isso, né? Porque nós somos educados a acreditar que o espírito é apenas aquilo que a gente vê numa aparição, por exemplo. Suponhamos, eu acho que aqui talvez tenha alguém que tenha mediunidade, eu acho que sirva ou não, mas eu tenho que talvez alguém que viu um vulto, ou viu um parente já desencarnado. Eu vi Painho, desencarnou há 13 anos, mas eu vi ele em pé, lá no corredor lá de casa. Na verdade, quando a gente vê uma aparição espiritual, a gente não está vendo o espírito, a gente está vendo o perispírito, porque o espírito ele não tem forma. Olha o que André Luiz fala. Um corpo fluido de espíritos é um dos produtos, é uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. O perispírito vai ser uma condensação do fluido universal em torno desse foco. Na própria doutrina, a gente vai ver quando Kardec pergunta o que é o espírito, se o espírito tem forma, perdão. O espírito diz a Kardec que o espírito não tem forma, é uma centelha, é uma luz. O que vai dar forma ao espírito é esse corpo fluídico, esse corpo espiritual que Kardec denomina de perispírito. E tem esse detalhe que é extraordinário. Por quê? O fato da gente não conseguir enxergar o perispírito, por exemplo, os trabalhadores espirituais aqui do centro estão aqui presentes. Talvez tenha pessoas aqui passando por uma cirurgia espiritual nesse exato momento. Mas a gente que está encarnado não consegue ver eles, os trabalhadores espirituais, porque nós estamos numa dimensão diferente. Apesar de que o perispírito deles, que faz com que a gente consiga percebê-los, se a gente tiver mediunidade, nós em cima de evidência, por exemplo, né, de clara evidência, é matéria igual ao corpo físico, só que num estado de dimensão diferente. Mas é matéria do mesmo jeito, ou seja, ainda é grosseiro. Por isso que ele vai falar lá no livro do Espírito, a gente viu no slide anterior, que ele diz que para vocês é uma substância vaporosa, mas para nós é uma substância ainda muito grosseira. O que para a gente é algo que não consegue ser nem perceptível aos olhos físicos, para eles é algo muito ainda material, porque tem a mesma origem no elemento primitivo. E ambos são matéria ainda que em estados, né, de dimensões, de vibrações diferentes. Aí a gente vai ver no livro Da Alma ao Corpo Físico, do Dr. Décio Mondor, quando ele vai falar o seguinte, ó, todos os conhecimentos, teorias e especulações explorados por nós trazem-nos uma nítida percepção do homem encarnado como um ser transdimensional, pois parte permanece no plano físico e parte permanece no plano espiritual, como em um iceberg. A maior porção está submersa e não pode ser vista no plano físico. O perispírito é um corpo do espírito. E o corpo físico é o corpo que reveste o perispírito. Com o perispírito e com o corpo físico, o espírito consegue viver nas duas dimensões, no mundo físico e no mundo espiritual. É muito interessante. Por isso que quando fala assim, morrer e viver, vida e morte, na verdade não existe na perspectiva do espírito. O espírito sempre está vivo. Ora interagindo no mundo material com o corpo físico, ora interagindo no mundo espiritual com o corpo espiritual, que é o perispírito. Por isso que o Dr. Décio vai dizer que nós, seres humanos, seres espirituais,
somos seres transdimensionais, porque a gente consegue, ao mesmo tempo, interagir com o mundo material e com o mundo espiritual. Quem tem a mediunidade ostensiva, que a gente aí é tema para outra palestra, consegue ainda no estado de vigília. O que é o estado de vigília? Eu estou acordado. Mesmo acordado, encarnado no corpo material, estou vendo que é matéria. Mas a mediunidade vai me dar a possibilidade de, estando no estado de vigília, conseguir ver quem é desencarnado, ou seja, quem está no mundo espiritual, utilizando o corpo espiritual. Chico Xavier e Divaldo eram assim. Divaldo era não, né? Divaldo é bichinho, já está encarnado, está com 96 anos, mas está encarnado. Chico Xavier, gente, não sei se vocês assistiram o filme, né, do Chico e do Divaldo. Tem uma história do Chico que ele subiu para pegar o ônibus, né? Pagou a passagem, mudou a catraca e ficou em pé no ônibus. Só o cobrador, na época tinha cobrador. Né? E o cobrador falou: Chico, por que você não senta? Quer dizer, rapaz, por que você não senta? Aí ele falou: você está onde tem lugar para sentar? E o ônibus estava vazio, sempre que Chico e os espíritos sentavam. Né? Porque ele tinha essa visão dupla, ele via as duas dimensões. E de Divaldo foi relatado no filme, quem assistiu, né? Divaldo vai trabalhar numa repartição pública, tipo, né, INSS, Previdência, e aí a moça fala: olha, não tem bicho de sete cabeças. Quem chegar ali no balcão, você pergunta o nome, a matrícula, procura aqui um arquivo para saber se a aposentadoria já saiu ou se ainda vai sair. Aí se aproximava um casal, né, de senhores. Aí Divaldo falou: já chegou gente para atender. Aí o povo, né, do escritório, disse: cara, é doido. Aí ele começou a falar no balcão, não tinha ninguém, e ele conversando: pois não. Aí eu quero saber se minha aposentadoria saiu. Meu nome é fulana, o senhor falou: meu nome é Beltrano. Ele anotou a matrícula e foi no arquivo. Aí o rapaz falou: ô menino, tu é doido, é? Ela: por quê? Está falando por quê? Estou falando com os dois senhores. Aí, quando ele procura nos arquivos, que ele puxa a ficha dos dois, aí tem carimbo, falecido. Aí ele viu que estava conversando com os dois desencarnados. Aí ele explica para a mulher que ele é médium. Aí ela se benze, né? Sangue de Cristo tem poder. Olha, vamos fazer o seguinte: toda vez que chegar alguém no balcão, você olha para mim. Se eu fizer assim, é vivo. Se eu fizer assim, é morto. Aí você não se levanta para a cabeça. E assim ele foi, né, trabalhando. Isso de Paulo, bem jovenzinho, com 21 anos, ainda estava aprendendo que era a mediunidade. Quem tiver interesse, está no, acho que no YouTube tem, gratuito. É Divaldo, Pensamento da Paz. Mostra a história de Divaldo. E ele, Divaldo, ele tinha essa capacidade. Ele tem essa capacidade, Chico tinha, de conseguir viver ainda encarnado nos dois lados da vida. Nos dois lados da vida. Mas vamos seguir que a gente vai esclarecendo cada vez mais. Ah, e aquela fala ali que o doutor Décio traz, que é como se fosse a ponta do iceberg. O que a gente vê na vida material, gente, é só a ponta do iceberg mesmo. Porque o perispírito, a gente vai ver mais para frente. O perispírito funciona também. Lá na juventude eu trago uns nomes para fazer os links, né, para os meninos entenderem. É como se fosse a caixa preta do espírito. O avião, quando cai, a caixa preta não tem lá, né, as conversas do piloto com a torre de comando, assim, os últimos momentos resiste à queda do avião. Né? E o perispírito, ele resiste à morte do corpo físico. Porque ele não é, apesar de matéria, numa dimensão mais sutil, então mesmo quando o nosso corpo físico morre, cessa a vida orgânica, o perispírito permanece. E tudo que a gente aprendeu, estudou, tudo que a gente viveu, vai ficar registrado no perispírito. E quando a gente reencarna, a gente leva para a próxima existência. Aí vem um detalhe que a gente vai ver mais no final. A gente está no Setembro Amarelo, a gente vai falar um pouco sobre perispírito e valorização da vida. Porque todo hábito nocivo que a gente tem para o corpo, esse hábito também vai atingir o perispírito. Porque o corpo espiritual e o corpo material estão ligados pelo duplo etérico e pelos chakras. Então, se eu fumo muito e eu prejudico o meu pulmão, através dos chakras e do duplo etérico, essa danificação do nosso pulmão vai também atingir o corpo espiritual. E quando eu reencarnar na próxima existência, a minha existência talvez seja uma existência de depuração do corpo espiritual daquele aparelho que foi danificado. Eu tenho um amigo que ele tem um problema respiratório, nunca botou um cigarro na boca. E quando ele foi fazer os primeiros exames dele, os médicos, os cardiologistas falaram: o problema que você tem é de quem fuma, mas você está dizendo aqui que nunca botou um cigarro na boca. Então ele é provável, talvez, a gente não tem certeza, mas possivelmente
com uma pessoa que utilizou em outro momento, né, o tabagismo, prejudicou o pulmão, passou essa danificação para o corpo espiritual e está tendo que recuperar, né, purgar essa falha, né, que veio registrada no corpo espiritual. Mas vamos lá. Vamos seguir. Desdobramento espiritual. Essa parte é muito interessante. A gente vai ver que aqui tem aquela luzinha. Aqui o corpo físico dormindo e aqui o perispírito se desdobrando do corpo físico durante o sono. Faz parte também do ESG, onde vai falar sobre emancipação da alma. O que é emancipação da alma? É quando nós, no momento do sono, a gente se desprende do corpo físico e vai ter experiências no mundo espiritual. Quando a gente retorna para o corpo físico, algumas pessoas têm a lembrança dessas experiências. Então, às vezes, a gente sonhou com alguém que já é falecido, passando um recado, ou então vem um amigo que já faleceu, ou então com pessoas que no sonho a gente conhecia as pessoas, mas quando acorda eu não lembro de quem eram aquelas pessoas, mas lá eu lembro que eu conhecia. Ou então sonhar com uma pessoa que você não conhece, mas você sabia que eu já sonhei com uma... Veja que interessante, eu já tive um sonho com uma japonesa que eu sabia que era meu irmão. Mas não era meu irmão dessa existência, a corpo físico, mas eu sabia que era Emerson. Mas a aparência não era de Emerson, mas eu sabia que era ele. Essa emancipação da alma nem sempre é uma vivência. Pode ser o que a gente conhece como déjà vu, ou seja, uma lembrança que ficou muito registrada no perispírito de uma existência passada, como um reencontro. Esses dias eu até brinquei com o pessoal do Regeneração, dizendo que eu trabalho com educação infantil, né? Então, quem tem criança assim, de 3 anos para baixo, já sabe que a bateria não acaba nunca, né? Aí eu falo. Então eu chego lá na creche de 7h30 da manhã e lá com 5 horas da tarde. E é de 7h30 da manhã, 5h30 da manhã, pulando dessa da mesa, tá se pendurando no armário e a janela caiu e virou a mesa. E é aquela coisa de criança. Então quando eu cheguei em casa, fui estudar, tal, aí fui dormir, fiz minha prece, agora vou descansar, né? Quando eu durmo, minha gente. Aí eu durmo e acordo. No jardim, uma senhora cadeirante. Aí ela me chama e falou, ainda bem que você chegou, porque eu já estou atrasado. Aí eu saí levando essa senhora na cadeira de rodas. Aí a gente foi visitar uma pessoa, ela começou com seguinte, depois teve uma festa, depois eu levei ela como se fosse um hospital para ela fazer um tratamento. O tratamento dela colocava umas coisinhas na perna dela. É muito interessante. Eu sei que eu levava ela de volta para o mesmo jardim onde eu encontrei, ela me agradecia e eu acordava. Aí eu tive aquela sensação de que eu fui dormir para descansar e trabalhar a noite toda. Porque eu levei essa senhora para todo canto e quando eu voltei, meu Deus, aquele cansaço, aquela sensação de que não havia dormido. Porque a lembrança do desdobramento foi muito nítida. Né? E isso acontece com frequência. Emmanuel, todo sonho que a gente tem é uma lembrança? Não, porque se eu sonho com um dinossauro, com um rosa, com bolinha vermelha, sei lá, uma cachoeira de chocolate, não tem os sonhos que a gente viaja na maionese. Ou então a gente sonha com uma preocupação, cortando a minha luz, ele está cortando a minha luz. Não é que você, no mundo espiritual, for cortar a sua luz. Provavelmente a sua conta da energia está atrasada, você preocupado, sonhou que o pessoal foi lá cortar a sua energia. Então a mente, ela vai produzir algumas formas de pensamento, sim, durante o sono, mas muitas das vezes são desdobramentos. Por isso que André Luiz, ele fala para a gente sempre orar antes de dormir. Porque tem no livro Sexo e Destino, que é de André Luiz também, tem uma parte, tem uma personagem que ele era tão viciado em sexo, que quando ele dormia, que ele saía do corpo, já tinha outros espíritos que estavam ali para utilizar a energia dele. E aí, antes de dormir, fazer uma prece para a gente ser levado para lugares, para lugares que vai nos fortalecer, nos trazer um conhecimento, para que a gente não seja levado para lugares que vai estar compatível com nossa vibração, viu? Eu vou contar uma coisa aqui, gente, é segredo. Se sair daqui, eu sei que está gravando, mas depois a gente evita essa parte. Mas vamos lá. Quando eu comecei no espiritismo, lá na minha adolescência, adolescente gosta de show de palavra, né? Veja só. Cheguei no Regeneração, fazendo tratamento.
Aí os amigos me chamaram para ir para uma festa, eu disse, não posso ter um tratamento, uma regeneração, não vou sair. Fui para casa, né, dormi. Quando dormi, sonhei com o quê? Numa balada, numa festa. Estava na festa, daqui a pouco chega um homem diferente naquele ambiente. Aí me segura pelo braço. E sem mexer a boca, eu escutei a voz dele dentro da minha cabeça. Ele falando, tem uma pessoa te chamando lá fora. Aí eu fiquei, me chamando lá fora. Aí saía da festa, aquelas pessoas estranhas naquele lugar. Mas a gente está ali o quê? Na mesma sintonia, né? Veja como tudo é sintonia. A gente vai ser atraído por afinidade. Quando eu saí daquele lugar, tinha uma rua bem escura. E lá no final da rua tinha como se fosse um ônibus, uma ambulância. Quando eu saio da rua, eu chego na frente da ambulância, está a Dona Edna. Dona Edna é uma das médicas lá do Regeneração. Aí Dona Edna apareceu para mim e falou, o que é que você está fazendo aqui? Você está em tratamento, veja no sonho. Aí quando eu acordei, eu falei, meu Deus, nem no sonho eu posso ir para a festa. E Dona Edna aparece. E o mais incrível, gente, quando eu cheguei no Regeneração, que eu encontrei Dona Edna, ela olhou para mim e sorriu com aquela cara que sabia tudo o que tinha acontecido. Eu, Dona Edna, eu sonhei com a senhora. Ela disse, eu sei que você sonhou comigo. Porque tem coisas que acontecem na vida da gente que a mediunidade é que explica. Para a gente ter essa ideia de que a nossa vida, ela é vida no mundo físico e no mundo espiritual. Mas vamos lá. Função do perispírito, isso também está no livro Evolução do Mundo de André Luiz. O perispírito é o organismo que personaliza e individualiza o espírito e o identifica quanto à aparência. Lembra que a gente falou que o espírito somente é um clarão, é uma centelha de luz? Oi? Eu não tenho como responder se desdobra, mas animal tem perispírito. Animal tem perispírito. Tem um livro da doutora Nivena Prado, que ela é médica veterinária. Eu comprei esse livro recentemente, estou na metade, é um livro extraordinário. A questão espiritual dos animais. A questão espiritual dos animais. Doutora Nivena Prado. E aí ela fala que o animal tem perispírito, não tem consciência quando desencarna. É bem interessante, a gente pode marcar outra palestra falando sobre espiritualidade dos animais. Eu sei que é um assunto que muita gente gosta. Agora, assim, às vezes incomoda um pouquinho, porque quando a gente fala de espiritualidade dos animais, a gente não está falando só do gatinho e do cachorrinho. A gente está falando da vaca, da galinha, do porco, do camarão, do caranguejo. A gente está falando de todos os animais. Então, às vezes, a gente quer saber da espiritualidade dos animais, porque a gente vai falar, a gente tem muito dentro da nossa consciência, o anti-especismo, acho que é anti-especismo mesmo. É quando a gente defende a causa animal de alguns animais, né? O peixinho, o passarinho, o papagaio, o cachorrinho, o gato. Mas enquanto a gente está protegendo o cachorrinho e o gato, a gente está comendo o galeto, está enchendo um prato de camarão, está comendo uma peixada, né? Aí é por isso que às vezes esse tema da espiritualidade dos animais incomoda um pouquinho, porque vai trazendo outra consciência. Mas o animal tem perispírito, eu só não tenho que confirmar se ele desdobra. Fala. Ela coloca sim, ela está deixando esse relato. É interessante esse relato, né? Eu vou pesquisar e a gente pode trazer isso novamente. Nunca me passou pela cabeça se o animal desdobra. Agora que ele tem perispírito, ele tem perispírito também. Mas vamos lá, o perispírito ele individualiza e personaliza o espírito e dá aparência. Foi aquilo que eu falei. Quando a gente vê um desencarnado, uma aparição, na verdade a gente não está vendo o espírito, a gente está vendo o perispírito dele, que geralmente vai se apresentar de acordo com a aparência da sua última encarnação. Quanto mais evoluído é o espírito, ele consegue moldar o perispírito, que é o que o Luiz Gonzaga Pinheiro vai falar nesse livro aqui, o perispírito e suas modelações.
Quanto mais evoluído é o espírito, ele consegue modelar o seu corpo espiritual. Aí eu não, como assim? Aí eu vou trazer um relato que o próprio Divaldo uma vez falou. Ele disse que lá no caminho tinha uma senhora que frequentava o centro e que ela se tornou espírita porque o esposo dela havia desencarnado há uns 20 e poucos anos atrás. E aí, no momento lá de, sei lá, de uma reunião de um merecimento também da própria pessoa, ela conseguiu ver o esposo. Mas o esposo apareceu para ela com a aparência de 20 e tantos anos atrás, que foi como ela o conheceu, quando ele desencarnou, para ele ser feito, reconhecido por ela. Então, tem coisas que o perispírito apresenta, que ele se identifica. Quando a gente desencarnar, como vai ser agora, né? Com certeza. E eu chegar lá no mundo espiritual, e se eu tiver o merecimento de reencontrar pai no mundo espiritual, que ele já é desencarnado, eu vou conseguir o reconhecer no meio dos outros, porque eu vou, na verdade, ver pelo perispírito dele. E não o espírito centelha de luz, né, que não tem forma, e sim através do corpo espiritual. Ela comprova sua individualidade, apesar de não mais possuir o corpo material, e o perispírito guarda a aparência de sua última reencarnação. É através dele que um ser abstrato, como é o espírito, se torna um ser concreto, definido e apreensível pelo pensamento. Vamos lá. E aqui vem, está vendo essa imagem, essa ilustração é bem interessante para a gente entender. Aqui é o espírito, está vendo a centelha, não tem forma, um foco de luz. O perispírito, que é um corpo espiritual, apesar de ser matéria, mas também é uma matéria mais sutil, que vai dar o que? Forma ao espírito. E aqui o corpo físico, que reveste o perispírito. Lembra quando a gente falou que o que liga o espírito ao corpo físico é o perispírito? Eu costumo falar que é o recheio do biscoito. O que liga o espírito ao corpo físico é o perispírito. O perispírito é o corpo espiritual do espírito e o corpo físico é o corpo do que reveste o perispírito. Tudo que a gente sente, pessoal, as sensações e as percepções do mundo material que vem através dos sentidos, são passados para o corpo espiritual através do duplo etérico, que é como se fosse uma duplicada do perispírito. É no duplo etérico que a gente vai registrar as percepções e as sensações do mundo material e passar para o corpo espiritual. Quando a gente está dormindo e a gente se desdobra, por exemplo, tudo que a gente vivencia no mundo espiritual vai ser registrado e vai passar para o corpo físico através do duplo etérico. Inclusive é no duplo etérico que se encontram os centros de força. André Luiz fala isso no livro Evolução em Dois Mundos. Ó, tem uma fala aqui, cadê? Deixa eu voltar aqui. Eu esqueci de ler, né? Um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. O espírito é uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Questão 88, né? O livro dos espíritos. E aqui André Luiz fala sobre o duplo etérico. O duplo etérico é um corpo fluídico que se apresenta como uma duplicada energética do indivíduo, ao mesmo tempo em que parece dele emergir. Ele emite continuamente uma emanação energética que se apresenta em forma de raios luminosos ou estrias que partem de toda a sua superfície. São esses raios radiantes que denominamos aura. E é também na superfície desse corpo elétrico que se concentram os centros de forças, chakras e o fluido vital. Então, quando a gente fala assim, não vi fulano, mas ele estava com uma aura, né? Escura, ou então eu fui palestrante, durante a palestra, naquele momento que ele estava fazendo a prece, eu olhei para ele e vi uma aura, né, clara, luminosa, sei lá, violeta, lilás, azul. É porque ele está emanando através do seu duplo etérico, né, essa energia, esse raio luminoso que vai fazer com que a gente compreenda o seu grau de evolução, ou pelo menos naquele momento, enquanto ele está em sintonia com o alto. Porque é igual Pedro. Na época do dos discípulos de Jesus, Pedro, ele tinha uma personalidade muito hostil. Tem até um livro de Amélia Rodrigues que é Humano, Demasiadamente Humano. É uma história de Pedro. E Pedro, não sei se você lembra, Pedro foi aquele rapaz que ele era tão bonzinho que quando o soldado romano foi prender Jesus, ele atacou o soldado, ele torou a orelha do soldado. E Jesus fala, calma Pedro, né? Banha tua espada, ou seja, guarda tua espada.
porque minha revolução vai ser feita pelo amor e não pela violência. Quando Paulo de Tarso, né, encontra com Jesus na estrada de Damasco, está lá no livro Paulo Estevam, e ele se converte ao cristianismo, e ele vai tentar morar lá com os discípulos, Pedro não aceita. Pedro bate de frente, né, com Paulo, porque não aceita a sua conversão. É Pedro o tempo inteiro que era muito embrutecido, inclusive quando Maria de Magdala, né, vê Jesus no seu ressurgimento, que a gente conhece como a ressurreição. E ela corre para contar para os discípulos, Pedro é o primeiro que humilha, coitada, escarnece dela. Jesus apareceu para tu. Ele amava a gente aqui, ó. Ele apareceu logo para tu, mulher de passado, né? Duvidoso. Então Pedro, ele é uma pessoa difícil. Mas tem um momento que Jesus está caminhando com os discípulos. E Jesus pergunta a Pedro assim, Pedro, tu me amas? Ele te ama, mestre. Pedro, quem tu achas que eu sou? Você deve ser Elias, ou então um dos grandes profetas. Pois bem, Pedro, acima de ti construirei minha igreja. Ou seja, apesar de Pedro ser um cara muito bruto, muito grosseiro, em determinados momentos ele conseguia a sintonia com o alto. E ali ele estava num momento de irradiação luminosa. Muitas vezes nós somos assim, às vezes ele está num momento de estresse, grita, briga com alguém, discute, às vezes ele fala até uma coisa horrível. Nas redes sociais isso acontece muito, a gente vê algo que não agrada, a gente vai lá, está escondido atrás da tela do celular, né, digita um comentário horrível. Esses dias mesmo fizeram um comentário de uma determinada pessoa pública, era como se tivesse morrido. O pessoal comentou, disse, meu Deus do céu, que comentário forte, né, desejar a morte de outra pessoa. Aí eu fui curioso, cliquei para ver o perfil da pessoa, né? Tem gente que tranca o Instagram, né? Mas tem gente que deixa o Instagram lá. Quando eu entrei no Instagram, eu vi na pessoa as fotos na igreja, os congressos, eu disse, meu Deus, a pessoa estava lá na religião, tudo, mas desejou a morte do outro. Só porque aquela pessoa, minha vivência ali, tinha uma posição ideológica diferente da dele. Então, né, a gente tem esses momentos de altos e baixos. A gente tem um momento de estar em sintonia com o alto, mas a gente também tem esse momento de estar em sintonias duvidosas, né? Inferiores. Mas vamos lá. Aqui está uma representação dos chakras, para a gente entender. Tem gente que não entende, Manuel que não são os chakras, né? André nos chama de centro de forças. Vamos começar de baixo para cima. O genésico, o gástrico, o esplênico, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Não tem como a gente trazer aqui o que cada um representa, porque teria que ter uma aula, como a gente também tem uma aula sobre o centro de força preparada. Porque aí a gente vai ter que estudar cada um. O que a gente pode dizer, pessoal, é que é o seguinte: tudo que a gente pensa, que a gente sente, pensamento e emoção, é atributo do espírito. Agora, por que a gente adoece quando tem uma emoção muito forte? Se a emoção for negativa. Se eu ver uma pessoa que me fez mal e eu tiver uma raiva muito grande, tem gente que fica com dor de cabeça, tem gente que dá um aperto no peito, a barriga dá aquele frio, fica com falta de ar. Porque as emoções que são sentidas e geradas pelo espírito vai passar através do corpo espiritual para o duplo etérico, onde encontra seus centros de forças, que vai passar para o corpo físico através dos plexos do sistema nervoso. Por isso que a gente está conectado o tempo inteiro, a gente não consegue se desconectar com o que é transcendental. Por isso que a doutrina espírita vem quebrar esse tabu e fazer a gente perceber que nós não somos apenas corpo físico, a gente também é espírito. E que tudo que acontece no campo do imaterial vai impactar diretamente no campo material, através do centro de força. O coronário, que é esse daqui, é as literaturas, Kardec, André Luiz e tantos outros, como a gente trouxe aqui alguns exemplos, vai falar que o coronário é o centro de força da mediunidade, porque está ligado com os planos superiores. Então, tudo que envolve a parte mediúnica está no coronário. O frontal fica aqui nessa região da testa, também tem a ver com os pensamentos, tudo que a gente pensa, tanto em positivo e negativo, vai interferir no coronário. O laríngeo é na garganta. Então, problemas aqui, com garganta, rouquidão, tem a ver com muito do que a gente fala, ou então deixa de falar, guarda muito. O cardíaco é o coração, o esplênico são os órgãos, né, que compõem o corpo físico, o gástrico, tem a ver com o nosso estômago mesmo, alimentação, tudo isso. E o genésico é o chakra da sexualidade.
né, que é o chakra criador, que se fala da energia criadora, que a gente pode marcar uma outra aula para falar só dos centros de força. Aqui tem o livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann, onde ele vai falar só no capítulo 2 sobre as propriedades do perispírito, né? Então, o perispírito, ele tem a plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, tem todos esses atributos aqui, ó. Propriedades. Tem uns aqui que eu quero trazer uma explicação, né? Bem rapidinho. Esse aqui, ó, odor e temperatura, esses dois outros. Manual, o perispírito tem odor? Quem trabalha na mediúnica vai perceber isso. Ou então quem tem mediunidade. Às vezes não precisa nem ser uma mediunidade muito ostensiva. Às vezes, se a gente estiver num ambiente, como estava se falando aqui, que a energia é mais densa, a gente pode até sentir um odor desagradável. Ou se a gente estiver num ambiente mais tranquilo, a gente sente um odor mais agradável. Porque o perispírito da espiritualidade que está ali presente, ele emite odor. A mesma coisa é a temperatura. Um ambiente refrescante, uma sensação de paz é emanado de espíritos superiores. Uma sensação de peso, sabe, de angústia também é emanado pelos espíritos que não estão tão evoluídos. Eu vou contar aqui outro relato que aconteceu pessoalmente. Há alguns anos atrás, eu estava... Hoje não pode falar. Eu passei a apelidar o cheiro de aquele cheiro frio, aquele cheiro pesado, aquele cheiro realmente dá um ponto aqui escuro. Aí já tem um cheiro que dá uma tranquilidade, que traz um cheiro de jasmim, traz um cheiro de flor, mais agradável. Eu tenho lugar, mas eu na rua, está caminhando, de repente, consegue sentir aquele odor, ele solta, ele dá uma outra que até começa a brincar. Isso aconteceu comigo uma vez, eu estava saindo de casa para ir trabalhar. Nessa época eu trabalhava no escritório do Aviário. Era uma segunda-feira e eu andando pela Avenida do Forte até a Caxangá, tinha um senhor caído no chão. Provavelmente bebeu muito e estava ali caído no chão e estava urinado. Acho que ele perdeu a consciência, acabou, estava numa situação bem deplorável. E eu parei naquele momento e fiz uma prece. Parei mesmo do lado dele, fiz uma prece no escritório, fiz uma prece daquela pessoa. E segui o trabalho. Quando cheguei no escritório, eu comecei a sentir um cheiro, um mau cheiro muito forte. Algo que como se fosse sujo mesmo, uma sujeira. Eu não sabia identificar se era um cheiro de urina, de fezes, eu pegava um mau cheiro muito forte. E aí eu falei, gente, eu acho que alguém foi no banheiro, não teve escada. Cheguei no banheiro, estava limpo o banheiro. E um dia foi passando, eu senti daquele mau cheiro, voltei para casa, senti daquele mau cheiro. E dormi. Quando eu dormi, eu tive vários pesadelos, sonhos ruins. E quando eu acordei com angústia muito grande. Na terça-feira. Chorar, eu comecei a chorar e senti daquele mau cheiro. Na quarta-feira, que é o dia que tem atendimento fraterno de regeneração, eu cheguei com regeneração, dizendo que tinha um mau cheiro que estava me acompanhando há 3 dias, fiz o atendimento fraterno. E para resumir a história, no momento que eu parei para fazer a prece pela pessoa, a entidade que estava junto da pessoa, eu não estou dizendo que é mandar uma pessoa iluminada, não. Mas lembra que a gente falou agora há pouco, que às vezes, em alguns momentos, a gente consegue sintonia com algo. No momento que eu parei para fazer a prece, a entidade disse que sentiu como se fosse um bálsamo naquele momento da prece. E quando eu fui andando, a entidade falou, eu preciso ir atrás dessa pessoa, porque essa pessoa de alguma forma vai me ajudar. Então eu passei 3 dias com a entidade me acompanhando até o momento que eu fui no Regeneração. Quando eu fui no Regeneração, essa entidade foi socorrida pela equipe espiritual do centro. Então eu fiquei sentindo esse odor, esse mau cheiro durante 3 dias, por conta dessa entidade que estava em sofrimento.
E aí a gente vê essa propriedade do odor e também da temperatura do perispírito. Vamos lá que a gente já está finalizando. Cadê? Nesse livro aqui, ó, Cura e Autocura, do Dr. André Moreira, amigo muito bom. Ele vai falar que o conhecimento do perispírito está a chave para a solução de diversas problemáticas na área da saúde física, mental e espiritual. Tudo que a gente tem de manifestação no mundo material inicia sendo espiritual. Então, tudo que a gente tem assim, problema emocional, a gente está falando aqui, né, mental, espiritual, físico, tem uma origem no espiritual. Passa para o corpo físico através do perispírito, que vai registrar o perispírito, né, a caixa preta, como a gente está falando. Então, todos os nossos pensamentos, sensações e emoções vão ser registrados no perispírito e vai passar para o corpo físico. Por isso que o doutor André Moreira, e hoje se fala muito, né, com os médicos da AME, a AME é a Associação de Médicos Espíritas, eles falam muito da medicina espiritualizada. Não é que você vai chegar num hospital e vai tomar um passe, um reiki. Não. O hospital vai cuidar do corpo físico. Mas eles também entendem que hoje o corpo físico adoece por conta do emocional e do espiritual. Então a gente tem que entender que nesse livro aqui, o Perispírito e suas modelações, tem um capítulo inteiro, é o capítulo 43, que vai falar sobre o perispírito frente ao suicídio. Lembra quando a gente falou que qualquer hábito nocivo vai prejudicar o perispírito? A mesma coisa acontece com o suicídio. O próprio hábito nocivo já é o suicídio inconsciente. O André Luiz, quando desencarnou e ele chegou no mundo espiritual, lá no diálogo, no livro mostra e no filme também. Os espíritos que estavam ali sofrendo no mal chamavam André Luiz de quê? Suicida. E ele ficava sem entender nada porque ele não desencarnou através do suicídio, direto ou consciente, como a gente entende. Ele desencarnou por conta de hábitos que ele tinha. André Luiz bebia, André Luiz tinha relações sexuais fora do casamento, ele contraiu ISTs, ele tem sífilis, o André Luiz está lá na aula do livro, né, nosso lá. No filme não mostra, veja que interessante, no filme não tem esse detalhe, no livro mostra. Porque o filme não tem como trazer tudo. E como o filme vai para o grande público, talvez acho que o diretor quis amenizar alguns detalhes. Mas quando a gente lê a obra, a gente vai ver que André Luiz ele tinha hábitos que foi a prestações, deteriorando o corpo físico. E lembra que da mesma forma que o corpo espiritual passa para o corpo físico com as sensações e percepções, a mesma coisa do corpo físico. Se a gente bebe muito, fuma muito, sai por aí tendo relação sexual com qualquer pessoa, sem proteção, se a gente tem muita raiva do outro, desejo de vingança, porque não é tudo pensamento e palavra, a gente reclama muito, ou seja, tudo que a gente faz que é negativo, vai aquilo ali, maculando o corpo espiritual, Então, é como se a gente pegasse, ao invés de comprar uma televisão à vista e pagar no Pix à vista, seria um suicídio direto ou consciente. É como se a gente pegasse, passasse o cartão de crédito e dividisse 10 vezes. E todo mês a gente está pagando a parcela. Seria aquele suicídio inconsciente ou indireto. Que é quando a gente tem alguns hábitos que vai, aos poucos, destruindo a nossa vida física. E aí a gente vai ter um processo de reconstrução, de reparação, para ter uma próxima oportunidade. Porque a vida sempre é vida. Então, nesse mês de setembro, a gente tem esse despertar de consciência e entender que a vida espiritual também impacta na valorização da vida. Porque a vida não é só física, a vida também é espiritual. Eu deixo aqui na última quinta-feira do mês, tem um grande amigo meu que vai estar aqui, Rinaldo Soares. Ele vai fazer uma palestra sobre a valorização da vida, sobre o suicídio. Essa palestra que ele vai fazer aqui na última quinta, ele fez domingo passado, agora no Regeneração. E vale a pena. Então, quem puder, venha na última quinta-feira para assistir essa palestra do Rinaldo sobre suicídio. E aqui a gente encerra trazendo as referências da aula corpo físico, para espírito, suas modelações, e o do Hernani, espírito para espírito e alma. Eu sei que foram muitas informações para a gente falar em 50 minutos. Não se esgotou a temática. É um tema diferente
né, do que a gente é acostumado a ouvir falar do Evangelho, né, do livro dos Espíritos, assim, temas mais do nosso dia a dia, da nossa rotina, dos nossos relacionamentos com família, né, com a vida, conosco mesmo. Mas é um tema interessante que vale a pena a gente refletir sempre sobre a nossa realidade espiritual e como a nossa vida no mundo físico impacta o corpo espiritual e vice-versa. Fica aqui, já programado para futuramente, uma aula sobre espiritualidade dos animais, uma aula sobre o chakra, sobre o símbolo de força, e a gente vai continuando estudando. O doutrina espírita é isso. Nunca cessa. A doutrina espírita sempre é estudo, sempre é conhecimento constante e incessante. Sempre a gente vai ter algo para aprender, para se melhorar. E a nossa mensagem de hoje é isso, que nós não somos apenas corpo físico, a gente também é espírito, e que a nossa vida no mundo material impacta diretamente na nossa vida também espiritual. Muito obrigado, que Deus abençoe.